Boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de abril de 2023 e nós estamos aqui reunidos na presença dos meus amigos e queridos Dr. Bruno e Dr. Flávio. Estamos aqui nessa banca para ouvirmos a conclusão do trabalho feito pelo Etevaldo e o tema que ele se propôs a pesquisar e elaborar o seu trabalho de conclusão de curso é a educação como forma de reconstrução. Parou aí para você. Dignidade, Dr. Flávio. Parou lá mesmo. Deu uma travada na hora que você estava falando o título do trabalho, Dazian. Ah, tá bom, obrigado. Agora estão me ouvindo bem, né? Estamos, eu acho que é a internet aí da escola que deve estar com algum problema. Com algum problema, né? Então, a educação como forma de reconstrução da dignidade da pessoa do preso pela via da remissão de pena. E, como eu estava dizendo, não tem pessoas mais qualificadas para estarem aqui do que o Dr. Bruno e o Dr. Flávio. Então, o Etevaldo é muito feliz de ter aqui os dois. Eu quero aqui agradecê-los, meus amigos, estudiosos do tema. E, conforme a sistemática da banca, o Etevaldo tem aí 20 minutos para expor o seu trabalho e depois os meus queridos colegas vão fazer as inquirições que entenderem pertinentes a respeito do tema. Então, o Etevaldo está com a palavra pelos 20 minutos que lhe cabe. Muito obrigado, doutor Dazian, meu orientador. Todos estão me ouvindo bem? Perfeito. Quero agradecer também ao doutor Flávio Henrique, que foi um orientador na minha residência por 2 anos, aprendi muito, né? Nós passeamos bastante setores no Poder Judiciário, né? Passamos das execuções, do Tribunal do Júri, do Civil, do Penal, foi muito bom. O doutor Bruno, o tempo que eu tive também na Vara de Execuções Penais, o doutor Flávio saiu, eu pude fazer algumas minutas para o doutor Bruno naquele período. E foi um período em que eu solidifiquei o tema que eu estava pretendendo trabalhar, que era realmente a remissão. A minha apresentação tem 14 slides, mas são pontos do trabalho em que eu já foi disponibilizado para os senhores de forma mais aprofundada, em que há uma contextualização sobre a dignidade da pessoa humana, a questão da pena, a sua finalidade, o histórico do Tribunal de Contas e esse projeto que funcionou por um período no Tribunal de Contas, e aqui é uma chamada para o seu retorno, não só para o retorno no âmbito do Tribunal de Contas também, mas uma chamada para que outros órgãos do Estado e também entidades privadas possam também se envolver nesse processo de reconstrução da dignidade da pessoa do preso. Todos sabem, eu sou servidor efetivo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e hoje mesmo nós estávamos falando sobre a questão prisional, e um dos resultados de uma auditoria nossa é que o grande problema não está só na mão da Sejus, as coisas explodem na mão da Sejus, mas o sistema prisional ele envolve todos os 3 poderes, e no final recai tudo sobre a Secretaria de Justiça, né? Porque é um sistema muito complexo que envolve vários atores. E o Tribunal de Contas, ele teve esse projeto que foi um sucesso, eu vou apresentar os resultados dele, e como eu disse, né, um chamado para o retorno e também uma referência para que outros órgãos ou entidades privadas possam também utilizar. No primeiro slide nós temos o nosso tema, né? No segundo aqui eu apresento o meu orientador e me apresento e os trabalhos de conclusão do curso da graduação de especialização de direito para a carreira da magistratura. Antes de mais nada, falar da pena, falar do preso, nós não tínhamos uma referência melhor do que César, né? E é o que vai fazer toda aquela alteração da prisão, né? Do conceito de prisão no período iluminista, né? E aí eu trago essa palavra: queres prevenir os delitos? Fazei com que as luzes acompanhem a liberdade. Os males que nascem do conhecimento estão na razão inversa de sua difusão e os bens na sua razão direta. Então, é importantíssimo uma obra que foi um marco para a alteração de toda a ideia e a finalidade da pena.
Bom, a remissão da pena no nosso sistema, nosso sistema legal, ela está prevista na nossa Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, né, principalmente no artigo 129. E como é um sistema, a parte da remissão, a gente vai ter, a partir do CNJ, essa resolução 391 de 2021, que vai instituir essa ideia de ações educacionais das unidades prisionais a partir de um chamamento de um precedente do Supremo Tribunal Federal, o HC 190-806 de Santa Catarina, né, que vai reconhecer o direito à remissão de pena pela leitura, né, considerando o escopo da ressocialização dos que se inserem nas atividades de educação. Então, esse slide está trazendo a fundamentação legal e o porquê que nós trouxemos a parte da remissão para além da atividade laboral, né? No primeiro momento era só atividade laboral, e aí vai se ampliando um pouco mais para atividades mais agora sociais educativas. E a remissão da pena por prática de leitura, né? Nós temos especificamente uma orientação técnica, né, do CNJ número 1 de 2022, que estabelece esses parâmetros e orienta as varas de execuções penais em relação à implementação desses programas das unidades para atingir a pessoa do preso e ter os seus resultados de socialização e autoaprendizagem. O meu trabalho tem por escopo essas 4 perguntas, né? Esse questionamento que a gente buscou responder ao longo da pesquisa. Sabe-se que a educação contribui para a via de remissão de pena, mas até que ponto agrega para a reconstrução da dignidade da pessoa do preso, né? E uma segunda pergunta é como a atividade executada pelo Tribunal de Contas pode servir de exemplo às demais instituições públicas e privadas, né? Pessoas físicas, jurídicas, né? E como ocorre o processo de aprendizagem na instituição prisional. E, por fim, nós saímos recentemente de um problema de saúde mundial, pandemia da Covid-19, e esse evento, ele impactou profundamente todos os aspectos da vida da sociedade, né? E não poderia ser diferente em relação ao projeto que estava sendo desenvolvido pelo Tribunal de Contas. E aí essa pergunta vem dizer qual foi o impacto que essa pandemia teve em relação a esse projeto e quais os próximos passos, né, em relação ao Tribunal de Contas, se vai continuar ou não, né. Bom, e se nós estamos falando do sistema prisional, no trabalho eu falo um pouco do sistema prisional a nível estadual, nível nacional, mas aqui na apresentação, pelo tempo exíguo, eu me detenho somente na parte do nosso estado. E aí nós temos o sistema prisional em números, né, que eu acessei recentemente, em 2022, novembro de 2022, ele nos deu aqui 49 unidades prisionais em 2021, né, com um total de 14.002 presos, né. O doutor Bruno sabe muito bem, o do doutor Flávio também, a variação, né, uns saem, outros entram, né, e geralmente o regime fechado é que tem um certo núcleo mais rígido de quantitativo permanente, né? E o regime fechado naquela época tinha 4.817, e aí nós tínhamos, além disso, 2.852 presos no nosso polo aqui, Regional 1, que engloba Porto Velho, Ariquemes, Machadinho, né? E Porto Velho, desse todo, ele contava com 53% do universo dessa população, ou seja, 7.372 presos. Esse estudo, ele ainda apresentava assim, um déficit da Sejus, né, de 1.440 vagas no sistema prisional para que esses presos pudessem ter um processo de cumprimento da sua pena de forma mais digna, né? E é no âmbito da cidade de Porto Velho, onde congrega mais de 53% dessa população carcerária, que foi desenvolvido o projeto do Tribunal de Contas, que se chama Educação e Trabalho, Duas Portas, Uma Nova História, né? Que é uma oficina de redação para os reeducandos, né? O projeto fazia parte de um programa Boas Contas. Esse programa Boas Contas, ele fazia parte do planejamento estratégico do Tribunal de Contas, na gestão do conselheiro Edilson de Souza. Tinha vários programas, e um dos programas desses era o programa Boas Contas.
E esse programa, Boas Contas, estava vinculado ao escritório de projetos no âmbito do Tribunal de Contas, e aí atribuía à leitura o poder de disseminar conhecimento. Nós tínhamos os colegas que iam nas unidades prisionais, fazia primeiro uma oficina de leitura e como fazer as resenhas, e aí era distribuído os livros para os detentos, eles faziam a leitura e depois eles elaboravam as resenhas, e as resenhas era depois devolvida e submetida à análise, que já eu passo a referência das análises. As unidades prisionais aqui na cidade de Porto Velho, elas foram realizadas, né, essa atividade, na penitenciária Aruana, né, no Panda, no 470, e no Centro de Ressocialização Sueli Maria Mendonça, né, e a Associação Cultural Acuda. As resenhas, como eu havia falado, passava por um critério avaliativo, e esse critério foi instituído pela Vara de Execuções Penais na Portaria 04 de 2015, né, do Tribunal de Justiça, que tinha como elementos de avaliação a estética, a limitação do tema, a fidedignidade em relação ao texto, né, e a desobediência desse último era passivo de sanção criminal e administrativa, né, são as regras que estavam estabelecidas nessa portaria. Resumidamente, o resultado desse projeto, enquanto ele pôde ser executado, até no período da pandemia também se buscou continuar esse projeto, o Tribunal de Contas ele apresentou esse seguinte resultado. De março até o último mês de novembro, ou seja, de 2021, foram remidos, só nessa atividade de remissão para o resenha, né, 861 dias, né, e aí convertendo essa remissão em questão de valores, significa que para o Estado, isso significou R$ 60.488,64 de economia. E esse cálculo, segundo o Tribunal de Contas, baseia-se em levantamento da auditoria operacional do sistema prisional, no qual se apurou que um gasto efetivo de um reeducando para o Estado naquela época, R$ 25.553,76 por ano, ou seja, um custo diário de R$ 70,01. Então, com base nesses parâmetros da auditoria operacional, pegou-se os números de dias que foram remidos pela resenha, nesse projeto do Tribunal de Contas, e chegou ao valor economizado pelo Estado de 60.488. Mas, veja, isso é um aspecto econômico, né, da ação. Mas, muito mais além, que eu vou apresentar para vocês aí, tem um aspecto social, que foi êxito de detentos passando no exame do Enem, entrando no nível superior, mudando um pouco a sua percepção em relação à sua situação, e buscando na leitura uma fuga da realidade, né? Uma fuga da realidade em que o seu cotidiano, viver encarcerado. Se nós, como pessoas livres que viajamos num bom livro, imagina uma pessoa que 24 horas ali fechado na sua cela, o poder também de imaginação que ele tem por meio da leitura. E o impacto da Covid nesse projeto? Todos os órgãos tiveram que se reajustar, né? E no âmbito do Poder Judiciário e no âmbito da execução penal também não foi diferente. E eu trago aqui a recomendação 662 de 2020, né, do CNJ, que recomendava aos tribunais e aos magistrados essas adoções de medidas para evitar a propagação de infecção da Covid no âmbito do sistema de justiça penal e socioeducativo. Isso vai fazer com que o projeto ele se readeque, né, nessa nova realidade. Buscou-se tentar continuar pelo meio de EAD, né, continuar as oficinas, contudo, tinha-se uma dificuldade em relação à estrutura de computadores, de internet. O doutor Bruno e o doutor Flávio sabem muito bem quando acontecia aquelas audiências, né, aquelas inspeções, às vezes a internet era ruim. E aí, com essa mesma dificuldade, ainda assim, o programa conseguiu contribuir ainda de alguma forma com o sistema prisional, fazendo um repasse de livros, né, para a biblioteca, 105, que foi arrecadado pela Ordem dos Advogados do Brasil, nossa seccional aqui. Atualmente, como o projeto está, ele encontra-se infelizmente paralisado,
né? Apesar de toda a manifestação da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Justiça do Estado apresentar, dar um retorno para o tribunal, informando da importância e do retorno, né? Não só a Sejus, mas a própria Vara de Execuções Penais, né, por meio do ofício 359 de 2020, também reconheceu os benefícios da prática da leitura, né, informando também a questão de reeducandos aprovados em Enem, entrando em cursos superiores, tendo o período que poderia passar no CAST diminuído, né? E esse contato com a leitura, pela primeira vez de alguns reeducandos, eles confeccionaram a leitura, melhorou a sua ressocialização, ou seja, aqui nós temos o reconhecimento da Vara de Execuções Penais do aspecto social, ou seja, da melhoria em relação aos presos, mas infelizmente, até o presente momento, o projeto encontra-se parado. E aí, nossas considerações finais, como eu já havia apresentado anteriormente, é uma chamada para retomar esse projeto, não só no âmbito do Tribunal de Contas, mas também no âmbito de outros órgãos que poderiam ter uma ação, né, social em relação a essa quantidade de pessoas, mais de 14 mil pessoas que encontram-se de alguma forma encarceradas no sistema prisional do estado de Rondônia, buscando auxiliar, né, a própria Secretaria de Justiça na sua atuação, de que é o cumprimento da pena e a sua ressocialização. E esse projeto, né, o meu TCC busca justamente isso, apresentar esse projeto que foi uma ação exitosa, porém encontra-se parada, e agora uma busca para o retorno, e não só para o retorno, mas também uma chamada para órgãos e entidades privadas para que também possam se envolver nessa causa. Doutores, muito obrigado, essa é a minha apresentação. Etevaldo, obrigado. Você conseguiu terminar a sua apresentação em 15 minutos, né? Foi uma apresentação suficiente, a meu ver. E agora nós vamos passar para essa etapa, que é a etapa dos colegas que vão trazer algum acréscimo, alguma indagação ao trabalho que o senhor apresentou, né? Então, eu vou começar aqui pelo doutor Bruno, depois o doutor Flávio. Então, o senhor está à vontade, doutor Bruno, para fazer as indagações, trazer as contribuições que o senhor entender que são cabíveis para essa hipótese do trabalho do Etevaldo. Muito obrigado, meu amigo Aldazian. É uma honra para mim estar aqui, nesta banca. Com muita alegria eu recebi o seu convite, né, para poder participar desse momento tão importante aí na vida do Etevaldo, que teve como formador aí o doutor Flávio, né, que acompanhou o Etevaldo quando ele estava realizando residência jurídica na Emeron. Uma prata da casa, né, funcionário do Tribunal de Contas, conhece o projeto, demonstrou profundo conhecimento da questão. E, na realidade, eu tenho apenas algumas considerações que eu acho que, claro, você abordou, o seu trabalho é muito mais completo, é só uma apresentação, mas um ponto de reflexão, porque a luta não para aí, né? Você mesmo disse, é uma chamada, inclusive para nós todos, para você mesmo, né? Não precisa, o seu esforço não se resume a esse trabalho. Em relação à temática, né, a educação, a leitura, a instrução como forma de satisfazer o princípio da dignidade da pessoa humana, eu acho que esse é o ponto crucial, né? Não é a cultura formal, no sentido de títulos, eu sou graduado, sou doutor, sou pós-doutor, que vai fazer diferença na vida de alguém. É o conhecimento verdadeiro, né? Então, a remissão, a leitura, melhor dizendo, a educação, a remissão ela deve ser um efeito disso, não a causa, não o mote, o móvel. Eu vou estudar, eu vou ler para ter a remissão. A remissão, obviamente, em curtas penas, gera toda essa economia, isso é muito, muito importante de ser dito, né? O impacto nos cofres públicos ele é significativo, mas é nesse ponto que eu acho interessante e achava interessante o projeto, que não é meramente a leitura o importante,
certo? Porque a leitura foi facilitada agora, a remissão pela leitura foi enormemente facilitada pela resolução do CNJ, e como juiz corregedor eu tenho lutado para que hoje ela atinge muitas das pessoas privadas de liberdade, e a intenção é que ela atinja todas as pessoas privadas de liberdade. Mas, se a gente está pensando no princípio da dignidade da pessoa humana, não basta ler para ter a remissão e economizar dinheiro para os cofres públicos. E aí que avulta de importância o projeto do Tribunal de Contas, que tinha como objetivo maior formar leitores. Isso é muito diferente de dar a remissão para quem leu e fez uma resenha. Criar naquela pessoa o hábito da leitura com o efeito de torná-la sujeito da própria libertação, da própria mudança. Isso é o mais importante desse projeto que se perdeu. Então, isso é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar e trazer para a sua reflexão, né? Se nós queremos que uma pessoa supere aquela situação de indignidade causada pelo crime, que é um evento multifacetário, não é só uma questão social, não é só uma questão de classe, mas é também isso. Se a gente quer mudança, que aquela pessoa mude, tenha uma existência digna como cidadão, como pessoa, como ser humano, ela precisa ser sujeito da sua própria libertação. E isso se consegue com a instrução, com o conhecimento. Não vejo outra saída. E a formação de leitores está muito além da remissão para a leitura, muito além. Isso é uma perda que a gente teve com a interrupção desse programa. Então, você, até como, não só como estudante, estudioso do direito, mas também como funcionário do Tribunal de Contas, pode ver a questão sobre esse aspecto. Eu acho que é interessante. O outro aspecto que você traz, que eu acho bem interessante destacar, é que o processo de ressocialização, que inclui o conhecimento, ele não é apenas um problema da Sejus, do judiciário, dos órgãos de justiça, ele também é um problema da sociedade civil, que precisa se envolver, né? As pessoas não podem enxergar o mundo, o sistema prisional, como um mundo à parte. Ali tem dinheiro de tributo que todos nós aplicamos. Então, gastar R$ 2.500 em média por mês com uma pessoa privada de liberdade, enquanto se gasta uma quantia ínfima, irrisória, com um aluno da rede pública, e menos ainda com um aluno da rede municipal, se eu salvo engano, algo em torno de R$ 50 mês, isso já demonstra que tem alguma coisa errada. Então, como os nossos recursos estão sendo aplicados? Quando um crime é cometido, quando alguém é condenado, não se faz justiça no sentido filosófico do termo. Faz-se justiça no sentido jurídico do termo. Uma condenação significa tudo falhou. Falhou a escola, falhou a família, falhou a igreja, falhou tudo. Não existe nada, absolutamente nada a ser comemorado em uma condenação. Só a ser lamentado. E isso é importante destacar aí da sua fala, né? A sociedade civil precisa entender isso, que a falência de um membro da sociedade significa a falência de todos nós. Então, como que nós vamos contribuir para isso? Como? Ressocialização, construção de escolas, aquisição de livros, tudo isso demanda orçamento, dinheiro, dispêndio de recursos. Então, até que ponto as pessoas compreendem isso e estão dispostas a contribuir? Então, acho que o chamamento que você faz, ele é ainda maior do que esse de, olha, vamos retomar o projeto. Vamos repensar o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo com a questão sociológica da criminalidade. Né? O que nós vamos fazer? E como nós vamos
o que nós queremos legar para gerações futuras. Uma pessoa que entra no centro prisional, se ela sair formada, aquela pessoa formada, uma leitora ou um leitor, eu acho que isso é um ganho inestimável. Inestimável. Então, com essas palavras, com essas considerações, eu não tenho questionamentos, achei muito técnica a sua fala, muito bem fundamentada, dados, inclusive, você trabalha no Tribunal de Contas, né? Já lida com essa tabulação de dados, muito bem feita a sua tese, muito, muito completa, meus parabéns, e era só isso mesmo, dizer que me sinto honrado em participar desse momento importante para você, Teval. Muito obrigado, doutor, pelas falas. Doutor Bruno, obrigado. Doutor Bruno é uma das pessoas que mais conhece esse tema, né? Ele realmente vivencia tudo isso que o Etevaldo trouxe, e o Bruno traz considerações muito interessantes sobre tudo isso. E vamos ouvir agora o doutor Flávio, né? O doutor Flávio também entende bastante, domina bem esse tema. O senhor está com a palavra, doutor. Obrigado, meus caros amigos aí, doutor Daziano, doutor Bruno, Etevaldo. É uma honra estar aqui. Etevaldo, eu acompanhei a história dele e ele sempre se mostrou muito dedicado a tudo que ele faz, né? E o trabalho dele reflete exatamente o resultado dessa qualidade dele. Assim, fica até difícil falar agora, depois do Bruno aí, que hoje, eu falo isso com orgulho de ser colega dele, doutor Darziani também, um agente do Poder Judiciário aí que realmente mudou a cara de como se fazer execução penal. E eu acompanhei parte disso e fico feliz de estar nessa história aí, né, nesse legado aí, embora a contribuição não tenha sido tão relevante da minha parte. Mas, assim, a sua conclusão foi o que mais me chamou a atenção no seu trabalho. Eu sempre gosto de ler a conclusão primeiro do que qualquer outra parte, porque eu vejo que a conclusão ela é o resultado de todo um processo de construção da pesquisa, né? E aí, assim, uma das coisas que mais me chama a atenção quando se fala de pena é quando alguém fala sobre Cesare Beccaria, né? Para mim, é um dos clássicos nesse assunto de pena, e graças a ele é que eu entendo hoje a pena realmente, ela não tem caráter de ressocializar, né? O artigo 59 do Código Penal fala em prevenção e reparação, então a pena não vem com esse viés, mas a lei de execuções penais, ela traz esse viés de ressocialização. E o seu trabalho vai ao encontro disso, e me fez refletir também sobre um trabalho de dissertação de um professor meu de direito processual, em que ele falava sobre o princípio da adequação social como excludente de culpabilidade. Ele fala que o meio, o local onde a pessoa vive, traz elementos que justificam o seu comportamento. E muitas vezes levam a pessoa a se tornar ali um criminoso porque ele está cercado de facções. Então, ele é levado ali pelas circunstâncias e pela influência do meio a fazer-se dessa forma. E eu gostei muito também dessa parte em onde eu até destaquei aqui para ler que no centro prisional a educação pode ser transformadora, desde que voltada para a instrução, para o exercício da cidadania. Algo que o Bruno já falou agora há pouco também, mas eu quero só enfatizar esse ponto, porque é exatamente esse lado que foi falado agora para você, que é o grande ponto de mudança no sistema. Nós somos formados, né? O nosso sistema penal ele é formado para quê? Para punir, né? Nós somos formados para punir. Nós aprendemos a punir, mas nós não aprendemos a tratar as pessoas que são punidas, né? E essa proposta da remissão, da educação, né, que é o que o Bruno falou aí, ela é o grande ponto de mudança aí. O dia que o Estado despertar para colocar isso como uma prioridade, em vez do encarceramento pelo encarceramento, pode ter certeza que o reflexo vai ser sentido por todos nós,
né? Então, e você fala também da dignidade da pessoa humana, né? Tem um ponto aqui que você fala que na reconstrução da dignidade da pessoa, do preso e sua reinserção a partir da remissão pelo estudo, nenhum mecanismo garante a ressocialização dos apenados, possa se realizar através do estudo. Somente garantindo o abatimento da pena, não se exime e justifica o abono de tal política. O que eu entendi aqui é que você está questionando que a remissão, ela é um instituto frio, né? Ela, por si só, é uma matemática. Então, é 3 por 1. Você fez 3, você ganha 1. Mas e daí? Né? O que muda no final das contas? Se não houver essa relação de pertencimento, ou seja, o sujeito se colocar e se reconhecer naquilo que ele está ganhando, vai ser meramente uma moeda de troca. Ou seja, toma 3, me dá 1, toma 3, me dá 1. Não muda nada. Ele vai sair daqui amanhã, ele vai cometer os mesmos crimes, se não mais graves, né? Porque isso não vai entrar como mudança no pensamento dele. E enquanto ele achar que é moeda de troca para poder ganhar e sair logo do fechado, né? Ele vai continuar fazendo isso sem que isso seja esse agente de transformação. Então, assim, eu também não farei questionamentos assim, só destacando isso, que isso daria até para você desenvolver esses 2 parágrafos que eu destaquei aqui, até mesmo uma dissertação de mestrado, entendeu? Porque, embora não seja uma ideia nova, mas é uma ideia que pode e deve ser aprofundada, tá bom? São essas as minhas considerações. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito grato, doutor. Muito obrigado. Questionamentos, só contribuições, né? E a temática que você traz é uma temática que realmente a gente precisa pensar, né? Precisa refletir e, como contribuição, porque, na verdade, as observações que eu tinha para fazer, Valdo, eu já até mandei, e eu queria só compartilhar com vocês, até para ficar o registro aqui. Teve uma professora da IFRO que ela desenvolveu um projeto no Sistema Penitenciário Federal, e aí ela escreveu um livro sobre essa temática, que se algum dia você quiser se aprofundar nesse tema, conforme o convite aí feito pelo Dr. Flávio, viu, Etevaldo, de repente avançar essa sua pesquisa para um mestrado, né? Então, de repente, o livro que eu vou compartilhar contigo aí pode servir como norte para você. Ele é um livro que também debate um pouco essa temática na esfera federal. É uma experiência que foi vivida aqui em Porto Velho, no nosso sistema, na Penitenciária Federal aqui de Porto Velho, é o PROEJA. E aí, é esse livro aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vamos ver? Sim? Eu saí da minha outra... Sim. Tá, então tá, é que eu saio da tela, né? O livro é da professora Marilise Esteves. Então, era até um projeto, eu não sei se de mestrado ou de doutorado dela, mas ela teve umas questões pessoais que ela acabou não podendo concluir esse mestrado, é uma questão de saúde, e aí depois o resultado da pesquisa que ela fez, ela transformou nesse livro. É algo que me parece interessante, se você quiser continuar sua pesquisa sobre essa temática. Agora a gente vai chegar a um momento, Etevaldo, que é para avaliar o seu trabalho, né, atribuir uma nota a ele. Eu vou convidar, então, meus amigos Bruno e Flávio para a gente ir para uma outra sala. A Ana vai disponibilizar aí para a gente. E daqui a um tempinho nós retornamos para dizer para você qual que foi a nota que a banca atribuiu ao seu trabalho, à sua apresentação, e aí a gente já passa para a parte final da nossa banca. Então, Ana, se você quiser disponibilizar para nós o link para ir para outra sala, ou também a gente pode... Eu estou criando aqui a sala, e vai ser aqui mesmo, vocês vão automático para a próxima sala. Perfeito. E, Ana, se você também achar que é conveniente, o Rocha pode se ausentar desta sala, daqui a pouquinho a gente convida ele para entrar. O que você acha melhor? Eu faço rapidinho aqui. Então, fechou. Então, tá ótimo. É uma sala temática, acho que é melhor mesmo. Então tá.
Etevaldo, você está até preocupado, né? Esse povo que não aparece, né? Mas deixa eu até... Nós estávamos lá, Debate. o seu trabalho provocou reflexões tão interessantes e eu fiquei lamentando por você não ter participado. É verdade, verdade. Porque, Você, na verdade, pegar o o que a gente Tolkien estava... aqui, só um pouquinho. Esse tema seu suscita o debate sobre que tipo de povo nós estamos criando, né? Quem que é a pessoa que a gente prende? Desculpe, só é que entrei em dois lugares porque está travando aqui, né? Eu estava na outra sala lá, só te cortando aqui, e você falando, acho que você estava falando nas duas salas. E eu falei, ué, mas ele está falando com o Etevaldo, eu não estou vendo o Etevaldo aqui não, ué. Você já tinha voltado lá, ficou outro perfil na outra sala lá. Isso. E aí a gente fez importantes reflexões. E aí, para concluir o debate que a gente estava fazendo lá, a fala que eu vou trazer aqui para o Etevaldo, para o Bruno, para o Flávio, para a Ana e todos que no futuro assistirem essa banca, é que, da conclusão do debate que nós fizemos lá, e o Etevaldo não pôde participar, o que ficou claro é que o modelo que nós temos hoje para trazer uma resposta àquele que pratica um crime, e sobretudo aqueles crimes que são mais graves e que o direito penal deseja tem um bem jurídico de maior relevância protegido, como vida, como a incolumidade sexual das pessoas, né? Nós não conseguimos encontrar um outro modo para a gente tratar essas pessoas que praticam esse delito, né? Então, essas pessoas, elas normalmente têm uma gravidade de vivência social que exige que elas não participem da vida social em algum momento, né? Mas só que, ao mesmo tempo, quando nós tiramos ela dessa convivência social, nesse espaço que é público, e colocamos elas segregadas num espaço sob controle do Estado, nós não temos que esquecer essa pessoa ali. Nós não, e eu gostei muito da expressão que o Bruno usou, né? A gente não pode sepultar alguém de pé, fingir que elas não existem, né? Eles continuam seres humanos, continuam pessoas que têm a sua dignidade, né? E é isso que seu trabalho traz, essa reflexão. Eles são pessoas que foram condenadas, mas eles ainda são humanos. Eles têm dignidade ainda, né? Eles têm uma dívida a ser paga, porque a lei impõe uma pena para aquele tipo de conduta. Mas nós não podemos esquecer, como sociedade, que eles vão voltar um dia. E que tipo de ser humano vai voltar quando sair de lá? Se a gente só esquecê-los, eles sairão piores do que entraram. Agora, se a gente começa a praticar atos como esse que você sugere, né? Permitir que eles usem a leitura para ter um novo conhecimento da vida, para se entenderem como seres humanos e entenderem até os motivos que os levaram à criminalidade. Quem sabe com isso nós consigamos que essas pessoas saiam de lá pessoas melhores, né? Pessoas que vão ser seres humanos aqui fora que vão fazer diferença para os outros. Estou falando um monte, né? Mas é que o debate ali estava muito bom, viu, Etevaldo? Muito bom. E para tratar, nós que estamos aqui, tivemos a felicidade de estudar, de termos... o Etevaldo também é servidor público, né? Então, a gente, querendo ou não, a gente tem uma vida mais simples em relação a essas pessoas, né? Porque a gente tem condição de dar para os nossos filhos uma vida melhor, né? Muitos desses que estão lá não tiveram chances, né, e oportunidades que nossos filhos têm, que nós tivemos. Como tratar disso, né? Eu acho que a gente não tem que se sentir culpado pela posição que nós estamos, né? Mas aqui no debate do outro grupo o que a gente pode fazer? Vamos dar o nosso melhor como ser humano nas nossas áreas de atuação, vamos fazer a diferença que nós podemos proporcionar, né? Olhar para o próximo, dando o direito na sua medida, sendo humanos nessa nossa atuação, né? Essa lição que eu tirei depois de ouvir o Bruno e o Flávio ali no grupo, e o Etevaldo hoje, né? Não é muito comum o orientador falar depois, mas é que eu fui impactado, de verdade, viu, Etevaldo, pelas falas que eu ouvi lá,
E fica esse registro aí, né? Parabéns pelo tema. E agora, para finalizar, né, dizer que a sua nota foi a nota máxima, viu? Foi 10, tá? Parabéns pelo trabalho. Que Deus te ilumine, e o convite continue essa sua pesquisa, né? Eu acho que ela merece um aprofundamento, né? Quem sabe no mestrado, doutorado. E aí, deixo a palavra contigo para suas considerações finais, depois para o doutor Bruno e para o doutor Flávio. Perfeito, doutor. Primeiro, eu fico feliz, né, que se tenha suscitado esse debate, isso é muito importante. Eu tenho uma história de vida de superação. Eu tive minha infância toda numa das regiões mais criminalizadas aqui de Porto Velho. Eu fiz a minha infância toda e minha adolescência no bairro Ulisses Guimarães. E olha, se já é estigmatizado hoje, imagina na década de 90. Fiz todo o meu fundamental e médio em escola pública, num ambiente em que eu vi colegas serem assassinados assim a questão de metros, né? Mas vai também de cada um tentar mudar a sua realidade, ao invés de ir por um grupinho, vai para uma biblioteca. Frequentei muito a Francisco Meireles, muito, muito mesmo, a nossa biblioteca municipal. E também agradecer pela nota, eu fico muito grato, muito feliz pelo reconhecimento e o esforço. É uma área de estudo muito ampla. Quando eu estava lá na Uni, né, o doutor, rapaz, eu sempre confundo ele com Silvio Sérgio, porque tem um Silvio lá e eu confundo Sérgio com Silvio. Sérgio William, ele falava assim, olha, o sistema penitenciário é um grande laboratório mesmo, né? E é um laboratório que você pode trazer casos para estudo e apresentar soluções para melhorar esse sistema, né? Conheço já o doutor Adalzinho pessoalmente, estive num evento no condomínio dele, a gente conversou, né? Estava numa feira lá fazendo uma exposição. O doutor Flávio, tive também já contato pessoal. E o doutor Bruno, espero futuramente conhecê-lo pessoalmente, né? Poder estreitar mais essa relação e dizer que nós estamos aí disponível. O Tribunal de Contas está lá, meu setor é o setor da fiscalização, é realmente a parte do controle externo mesmo, a área fim do tribunal. Precisando de alguma ajuda, algum auxílio, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Doutor Bruno? Eu que agradeço, Etevaldo, a oportunidade. Foi uma honra poder participar dessa banca, pessoas tão capacitadas. E eu quero dizer que estamos diante de um milagre. Aquele milagre de que falávamos lá no outro grupo. Olha só, um milagre. Etevaldo, você é um milagre. Viver no Ulisses Guimarães, num ambiente circundado pela criminalidade e estar hoje aqui e futuramente exercendo a magistratura, se for o seu desejo, isto é um milagre. Isto é um milagre. Entendeu? Então, parabéns. Eu não sabia disso, desse seu histórico de vida, e isso apenas reforça o que eu falei com o Aldazian e reforça que acertamos na nota também. Viu? Meus parabéns. Doutor Flávio? Bom, minhas considerações finais é de muita alegria, assim, e ao mesmo tempo de tristeza, né? Alegria porque, assim, coroa esses 2 anos aí que a gente teve de residência, com a participação na banca sua e você sendo aprovado com honra e mérito, né? E tristeza pela essa perda da parceria oficial, né? E que ela possa ainda permanecer. E o Etevaldo é uma pessoa muito capaz e ele está numa área sensível do TCE, do TCE, que é a área de contas, né? De análise, de auditoria de contas ali. Então, é uma das áreas que mais inquieta os políticos, né, do estado de Rondônia. Então, ele mostra nesse trabalho realmente a sua capacidade e o seu valor para estar onde ele está.
E eu conheço um pouco da sua história, né? E acompanhei. Isso nos deixa muito confortados, né? Em validar uma nota como essa, porque sabemos da sua capacidade e você agora, né, pela sua história, você chega onde você quiser, né? Se você se sentir confortável onde está, assim ficará. Se você quiser galgar degraus mais altos, aí só depende de você, porque capacidade e conhecimento você tem e o que você não tiver, você pode adquirir. Então, boa sorte, um abraço para você, fique com Deus. E obrigado também aos colegas aí, Aldarziane e Bruno, pela companhia e pelo desfrute de conhecimentos tão sábios de vossas excelências aí. Olha, para a gente finalizar, agradecer a Ana, que deu o apoio para a nossa banca. Sem ela, teríamos grandes dificuldades, né? Mas a Ana facilitou o nosso trabalho. E com isso a gente encerra uma banca que para mim foi muito especial, viu, Etevaldo? O tema suscitou debates que eu nunca tinha feito numa banca. Quero agradecer demais, doutor Bruno, doutor Flávio, que são meus amigos, e além de amigos, são pessoas que eu admiro, né? Pensadores do direito, e que tenhamos mais dias como esse, viu, doutor Bruno e doutor Flávio? Tem que marcar um dia para prosear. Mas a Ana, eu acho que quer falar alguma coisinha, é isso? Doutor, eu conversei com o Andy, ele disse que está disponibilizado. Eu vou encerrar a gravação, aí eu peço que o senhor não saia da sala para a gente ver a questão da ata, se está aparecendo para o senhor agora. Ah, tá ótimo, deixa eu ver aqui agora. Vai estar no... O que eu proponho, Ana? A gente vai falando pelo WhatsApp, tudo bem? Tudo bem, pode ser também. Tudo bem, doutor Bruno? Aí, doutor Fábio, eu já... Claro. Encerramos, então, aqui. Eu fico aguardando instruções. A hora que eu tenho um compromisso agora, mas só mandar no WhatsApp, assim que for disponibilizado o acesso, e assino hoje mesmo. Não, fica tranquilo. Tá ótimo. Grande abraço, gente. Abraço, até mais. Etevaldo. Tchau, Etevaldo. Parabéns mais uma vez. Vai.